Olá, nós hoje, segunda-feira, estamos trazendo mais um conteúdo do seu canal para o nosso deleite, né? Com o tema A Igreja Sem Fé. É possível existir uma igreja sem fé? Jesus disse isso, né? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará, né? Porventura achará fé na terra? Eu não quero falar sobre o fim do mundo, mas eu estou vendo, presenciando uma igreja sem fé, sem valores originais do Evangelho, onde permeia o pecado e a fé é deixada de lado. Então isso é um sinal dos últimos dias, dito por Jesus. Não quer dizer que não vai achar fé na terra, não, achará fé na terra. Mas ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O povo judeu, o povo de Deus, ele sempre viveu sobre mandamentos. Jesus, entretanto, quando esteve aqui, morreu por nós na cruz, e deixou como ensinamento não 640 e tantos mandamentos, como tinha o povo judeu naquela época, mas apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A base da igreja viva é a igreja que vive em amor. E foi isso, ele reduziu em 2. Se você for matar alguém, se você ama ele, você não mata. Se você for pecar contra Deus, se você ama ele, você não peca. Então Jesus abriu a mente através do Espírito Santo e pôde reduzir 600 e tantos mandamentos em apenas 2. Mas não deixa de ser um sinal dos últimos dias. Eu não sou mensageiro dos últimos dias. Está havendo guerra lá no Golfo, no Estreito de Hormuz, e vai haver. Então, quando estiver havendo guerra, você sabe que não vai acontecer o fim do mundo. O mundo, quando disser que há paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Pode ser no sentido de guerra, pode ser no sentido de destruir a terra, como está previsto lá no livro, na Bíblia. Mas vamos no nosso assunto que hoje no conteúdo que queremos desenvolver. O apóstolo João exortava a comunidade de Éfeso, dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu desafio o ouvinte a procurar amor entre uns aos outros. Dos cristãos primitivos se dizia: vede como eles se amam. A igreja primitiva amava. Os cristãos iam se convertendo, a perseguição do Império Romano, dos próprios judeus também, que ocorriam, mas eles permaneciam unidos em amor. Vai na sua igreja, seja ela qual for, e vê se há amor, realmente amor. Há amizade, há certa... Mas amor tem a ver com fé. E fé em Deus. Aí sim, dessa fé irradia o amor. Uma igreja com fé, ela tem perdão. O amor cobre multidões de pecado. Olha aí.
esses pecados que tem hoje, se exercermos essa fé que está esfriando, ela vai cobrir multidões de pecados. O amor compensa muitas faltas de vocês. Se você chega perto de uma pessoa e estende a mão com carinho, mesmo que você tenha cometido uma falha, diz a palavra que ela compensa. O amor deixa passar muitas faltas um dos outros. Se o seu irmão comete uma falta contra você, se você o ama, você deixa passar. Mas a igreja sem fé é uma igreja que não vai acontecer isso. Quando amamos de fato e de verdade, somos mais compreensivos, mais tolerantes, suportamos mais, deixamos de ser tão exigentes, tão radicais, tão vingativos. O mundo está matando. O Brasil tem uma escala de morte, disputa as cidades mais violentas. Qual que é mais violenta? Que vai matar pelo tráfico de droga, pelas essas coisas todas. O pecado prolifera. De onde veio a expressão de Jesus: achará fé na terra, porque não tem amor. O pecado é o contrário de amor. O pecado é a infringência da lei maior de Deus. Uma comunidade é composta de pessoas, e onde há pessoas, há ideias, pontos de vista, personalidades diferentes. Não é possível a uma igreja viver sem perdoar. Uma igreja sem fé não vai perdoar. O perdão só existe onde reina, onde inspira, onde se cultiva o amor e a fé. Só o amor sofre multidão de pecados. Uma igreja que ama, uma igreja sem fé, não tem união. Porque você está desligado de Deus. A união tem que ser em Deus, em Jesus Cristo. Então não há. O amor é o vínculo da perfeição. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Como que Jesus está dizendo que a igreja no final do tempo não vai ter fé? É porque não está tendo mais fé. A fé está esvaindo. Nós estamos crendo no que nós queremos e não no que Deus quer que creiamos. Ideias, ponto de vista, cultura, poder aquisitivo são coisas que não podem unir um grupo de pessoas. Mas o amor é capaz de unir toda uma igreja. Quando nós nos amamos de verdade, nós nos sentimos um. Uma coisa das divisões é exatamente a falta de amor cristão. O amor a Cristo faz uma igreja com fé, faz uma igreja unida, faz uma igreja perfeita. Deus quer que sua igreja seja unida. Foi essa a oração de Jesus sacerdotal quando ele estava para subir, para que sejam um. Mas isso só é possível na base do amor. O texto é claro quando diz: o amor é o vínculo da perfeição. Vínculo é nó, e nó que ata.
Só o amor pode dar este nó. Uma igreja sem fé é uma igreja sem poder, sem amor. Não há identificação. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Jesus disse isso. Esse profundo amor que vocês tiveram pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Porque você vai estar ligado com Jesus. A sua fé é que liga. Por isso que Jesus questiona isso. O mundo vai estar tão estraçalhado e está caminhando para isso que ele faz isso. Porventura achará fé na terra? Comenta-se muito hoje em dia a descaracterização da igreja. A falta de identidade da igreja. A fé, o amor. O que caracteriza, o que identifica, o que faz uma igreja não são os seus belos edifícios. E hoje temos muitos belos edifícios. Suas grandes obras, seus recursos. Não. Jesus Cristo foi claro ao dizer: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cadê o amor que está havendo entre nós, os que dizem cristãos? Cadê? A única maneira através da qual o mundo vai nos identificar como cristão será na base do amor, quando nos amarmos uns aos outros. Não há comunhão. Uma igreja sem fé, não há comunhão. Ninguém considera exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Os crentes vendiam tudo, entregavam aos pés dos apóstolos e tinha tudo em comum. Nada era deles. Hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. É assim que nós vemos a arrogância das pessoas de hoje em dia. Todos os crentes eram um só, na mente, no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Aqui havia a prática da comunhão dos bens. O ensino da palavra é no sentido que não nos agarrarmos aos bens materiais. É preciso que vivamos em comunhão, não apenas a nível de ideias, de princípios, de convicções, mas que vivamos a comunhão a nível das pessoas, das nossas posses, dos nossos recursos. Este é o princípio bíblico. Veja, há vários textos nesse sentido que nos fala disso. Mas nós não valorizamos os nossos bens. Zaqueu experimentou isso no dia da sua conversão a Jesus Cristo. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. O rapaz, quando você aceita Jesus Cristo, há uma transformação tão grande em você que você desvaloriza os dólares, euros que você tem, e você divide a metade com os pobres, porque há famintos, há pessoas necessitadas. A comunhão entre os irmãos é agradável a Deus, mas isso só acontece onde reina o amor. O amor produz comunhão. Uma igreja sem fé é a igreja do final dos tempos. Não há edificação. Você não está vendo a igreja edificar no sentido espiritual. Ela está se partindo, ela está se dividindo, ela está esfriando. O amor edifica.
O que é preciso na realidade para edificar a igreja é o amor. Quando constrói templos, mas não são edificados no amor, o propósito de Deus para sua igreja é que ela seja, de fato, uma igreja edificada. Mas isso só acontece na base do amor. Quando eu contribuo com amor, com fé, eu contribuo agradecido a Deus. Não me pesa contribuir. Esse texto diz que o saber ensoberbece. Quantos hoje estão dizendo que sabem muito? Eu, ao produzir esse vídeo, estou querendo passar ensinamento, mas não posso ficar soberbo. Ah, eu sei. Bom, eu estudo, mas para entregar a Deus, para que Ele faça a obra. A Bíblia de Jerusalém dizia: incha, o crente fica inchado, não fica forte, fica inchado. Inchado é doença, irmão. Há muitos crentes que, pelo seu simples saber, estão inchados. Só o amor pode edificar uma igreja. Que o Senhor, pela sua graça e pelo seu Espírito Santo, nos faça uma comunidade de amor, uma comunidade de fé. Jesus estava preocupado. Ele deixou essa mensagem lá em Lucas 18, versículo 8. Achará, quando eu voltar, acharei fé na terra? Eu estou traduzindo na minha palavra, né? Acharei fé na terra? Porque a igreja está caminhando para desfacelar. Aí Jesus vai antecipar a volta dele para achar alguma coisa. Você não acha fé genuína numa igreja que quer dinheiro. Você não acha fé genuína numa igreja que não exalta exclusivamente o nome de Jesus. E aí você pode subentender a igreja que eu estou falando. Não vai achar numa igreja que exalta sobretudo o Espírito Santo, em vez, ao contrário, de exaltar Jesus Cristo, porque o Espírito Santo só trabalha para isso, para que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado, nós ultrapassamos 8.000 inscritos, esperamos que atinjamos mais irmãos. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo a vida desses inscritos e de todos os outros. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse conteúdo, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, essas igrejas, que possamos retornar, Pai, essa igreja que Jesus fala, que não vai achar fé na terra, é uma igreja muito feia, Senhor. Nós não queremos participar disso, queremos participar de uma igreja pujante, que trabalha, que prega, que ama, que vai atrás dos perdidos, cumprindo o ID que o Senhor nos mandou. Muito obrigado. Abençoe os 8.000 e poucos seguidores desse canal. E abençoe eles, visita-os com teu Santo Espírito. E aqueles que ainda vão se inscrever. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém, Senhor.